Músicas antigas, homens fortes e suados, uma criança babaca, um velho rico babaca e uma moça doente e muita, mas muita cara de macho fazendo força. Senhoras e senhores, no Telas Fritas de hoje falaremos sobre o filme Over the Top, ou como é mais conhecido, Falcão, o campeão dos campeões, que tem como estrela nosso queridão brucutu Sylvester Stallone. Roda a vinheta. Na cena inicial desse filme clássico, temos o Stallone, né, que no filme ele interpreta o personagem do Falcão, chamado Lincoln Falcão, no inglês é Lincoln Hawk, então o nome deles eles traduziram, né? Ele dirigindo pela estrada com seu caminhão, ao som de uma trilha sonora bem foda, bem estética daqueles anos mesmo, do filme. Bem estética de anos 80, assim, né? Isso, bem estética. Basicamente todo filme da época começa dessa forma, né? Sim, uma musiquinha da época. E a gente consegue, já por essa cena, entender bem que é um cara apaixonado pela estrada, né? A forma como ele dirige, depois aparece uma ceninha lá breve dele limpando, assim, o caminhão dele com maior cuidado. Ele Sim. também se arrumando, né? E depois, na cena seguinte, a gente entende por que ele tá se arrumando, né? Em paralelo a essa cena aí que a gente tem do Falcão, temos a cena com o filho dele lá numa espécie de formatura lá da turma militar dele. E daí, quando ele tá pra ir embora, acho que junto com o avô dele, né? Daí o general lá... É o general? Não lembro direito. O coronel, que pede pra falar com o garoto, né? Sim. E ele vai lá sem saber do que se trata, né? E quando ele chega, quem tá na sala é o Falcão. Que daí é revelado ser o pai do guri, né? Só que aí a gente já vê que, apesar de serem pais e filhos, eles praticamente acho que nunca se viram muito assim, né? Tanto Sim. que o moleque até pede uma identificação pra comprovar que ele é realmente o pai dele, assim. Pelo que deu pra entender, o moleque ele nem conhecia o pai mesmo. Não, tipo, é uma coisa que no máximo eles se viram quando o moleque era criança ainda, bem nenenzinho. E daí depois disso ele já foi embora, né? E daí a gente vai começar a entender isso daí no decorrer do filme, né? Mas o guri, a priori, ele não quer ir com o pai dele, né? Porque quem pediu pro pai dele ir lá buscar ele foi a própria mãe dele, que tá adoecida no leito de hospital, né? E ela pede pro Falcão justamente fazer essa viagem, levar o guri até ela, porque ela quer recuperar uma espécie de laço entre pai e filho, né? Relutantemente, mas o guri acaba indo com ele, né? E a gente já vê que o guri, ele é um pouquinho, muito, na verdade, arrogante, né? Porque ele já começa... Tá certo que ele tá ressentido com o pai dele, porque na visão dele, o pai dele abandonou ele e nunca olhou pra trás, né? Mais pra frente a gente vê que não foi bem assim. Mas ele começa já a desdenhar do caminhão do pai dele. Quando ele entra, ele começa a falar que é uma lata velha lá. E o Falcão já começa a perceber essas coisas também. E daí a gente já vê que o guri, ele tá bem fechado, assim, pra ter qualquer tipo de conexão com o pai dele, né? Porque ele fala assim, a gente vai, mas não precisamos conversar, né? Enquanto ele fica conversando lá com o Falcão, o menino, ele começa a ter uns chilique lá, começa a passar mal, daí ele fala pro Falcão parar, o Falcão para, aí o moleque só sai do caminhão e começa a correr lá, desesperado, tentando fugir. Aí o Falcão, é até engraçado essa cena, porque o Falcão fica, por favor, não faça isso, Mike, por favor. Sim, o dublador ficou perfeito no Falcão. Ficou muito engraçado essa cena, era pra ser uma cena chocante, assim, tensa, mas acabou ficando engraçado com a dublagem da época. Mas foi bem legal, e daí, tipo, o Falcão meio que acaba... O menino fica desesperado lá, daí o Falcão acaba rasgando o fardo lá do moleque, né? A roupa lá de militar dele. Aí só que daí, com muito custo, o Falcão vai lá e consegue acalmar o menino e levar ele de volta pro caminhão. Mas é mó engraçado, tipo, o moleque sai correndo, tipo, nem se preocupa com a vida dele, tipo, sai correndo num monte de carro lá no meio da estrada. Pior que quase provoca um acidente lá no trânsito, tudo e tal. E a hora que o Falcão rasga a farda dele, né? O Falcão pede desculpa lá, o moleque fala, você vai receber a conta? Aí o Falcão, eu sei. A gente vê que o filho dele é bem mimado, né? Sim, porque ele foi criado pela mãe e pelo avô, né? E o avô dele é super rico. E pelo que deu pra entender, quem mima ele é o avô, né? Não é nem a mãe. Tipo, sim, é o avô que meio que tomou esse lugar paterno, que deveria ser do Falcão, né?
Sim, e a gente vê que o Falcão e o avô do moleque, eles não se dão bem, né? Sim. Não explica exatamente no filme o que exatamente o cara tem com o Falcão, né? Mas dá a entender que, tipo, ele inventa mentiras sobre o Falcão, né? E tem um breve diálogo do Falcão com o filho dele, que o moleque fala pra ele, né? Que ele sumiu, assim, você espera recuperar 12 anos, assim, em uns 3 dias... Mas você nunca me escreveu, né? Desde que eu sou criança, eu tô crescendo, nunca li uma carta sua. Daí o Falcão fala pra ele, né? Como assim? Eu te escrevi em todo aniversário e mais vezes, assim? Sim. Daí a gente Aí fica esse negócio no ar, né? Sim. Que meio que é o vô que assume essa paternidade e não deixa o Falcão assumir, né? Por ter preconceito pelo fato dele ser um caminhoneiro e tal. Sim. Aí, depois que o Falcão acalma o moleque, né? Eles param num bar lá pra comer. Aí é mó engraçado, o moleque fica mó assustado, assim, porque ele nunca frequentou um bar cheio de caminhoneiro, cheio de gente, né? Aí o Falcão fala pra ele o que ele vai querer comer, daí o Falcão pede lá um bife acebolado. O Falcão pede uma parada mó gordurosa lá, daí ele fala, o moleque fica dando lição de moral nele, falando que não é uma alimentação saudável, aquilo que ele vai acabar matar ele. morrendo. Aí o moleque pede uma parada mó fitness lá, tipo, água com limão, uma parada mó fitness lá, sanduíche. Aí o Falcão fala, eu vou querer isso daí também, não sei o quê. Só é legal que ele tenta acompanhar o filho dele, né? Sim. Entrar no mundo do filho dele pra tentar ganhar a criança. Aí um carinha lá começa a conversar com o Falcão lá e chama ele pra uma queda de braço. De início o Falcão ele fica meio envergonhado, né? Por causa do filho tá lá, e aí ele fala pro carinha que não vai. Só que daí depois o carinha começa a insistir tanto que o Falcão fica bravo e vai lá na queda de braço. Que aí é a primeira vez que o filho do Falcão vê que o Falcão meio que tem esse esporte, né, na vida dele. Tipo, ele faz apostas dos caras no bar por queda de braço. E aí o Falcão ganha lá, o moleque ele fica meio impressionado, assim, só que ele não admite, né? Tanto que o Falcão pergunta pra ele depois lá, o que você achou da queda de braço? Daí o moleque fala assim, é errado você fazer isso, não sei o que, ganhar dinheiro com esse esporte aí, não sei o que. O moleque dá mó sermão nele lá. Aí depois da queda de braço aparece o rival do Falcão, né, que é o gordão lá, o Bob Bull. Que aí ele começa a pedir pro Falcão enfrentar ele, não sei o quê. Aí o Falcão fala que não vai, que... Ele chama o Falcão de bundão, né? Daí ele chama o Falcão de bundão. Aí meio que cria uma rincha pros dois se enfrentarem, né? Meio que fica esse negócio já estipulado, né? Até porque ele já fala, né, de Las Vegas, do torneio que vai ter, né? Que os dois vão acabar se enfrentando, que é lá pro final do filme. Mas aqui é muito interessante, né, que esses caras aí, os que participam e competem contra o Falcão na queda de braço, eles têm muito aquela vibe lá de querer ser esse cara muito estereótipo mesmo, né, desses filmes da época. Tanto que esse cara que vai enfrentar nele no bar, eu acho muito engraçado lá a cena prévia, antes de eles começarem lá, que ele fala pro amigo dele, aquecimento, o cara vai lá e de tapa na cara dele, só pra mostrar que é o fodão. E uma parada que eu também acho muito desnecessária, tipo, é só um detalhe, mas assim, na hora que eu assisti, eu falei assim, nossa, que desnecessário. Tipo, o cara, ele chega lá, tipo, totalmente suado, assim. Tipo, é uma parada que era da época, né? Mas, tipo, completamente desnecessário. Pra que aquilo? Só pra, sei lá, pra mostrar que o cara é forte, sei lá, não sei por que isso. Sim, mas é muito bom. Mas o que mais tem é homem forte nesse filme suado. Isso Bom, daí continuando... Muito arrogante também. Aí continuando, né, daí o moleque, ele... Ainda assim, ele fica meio com frescura lá, né, em relação ao Falcão. Ele ainda não aceita o Falcão. E aí ele liga pra mãe dele, né. E aí ele começa a conversar lá com a mãe dele, falar que ele não tá satisfeito, ele quer voltar pra casa. Daí a mãe dele começa a falar pra ele que é importante ele conhecer o pai dele e tal. Depois que o menino termina de conversar com a mãe pede pra falar com o Falcão. E aí é até engraçado essa cena, né? Que daí o Falcão, ele pede pro moleque segurar a blusa dele e fecha lá a cabininha. Daí dá a entender que eles vão falar coisa particular, né? Entre os casais e tal. Que é uma outra parada que você fica meio que na dúvida. Porque no começo dá a entender que ele é separado da esposa, né? Sim. Mas na verdade eles são um casal mesmo. O que separou não foi o fato do Falcão ter abandonado.
Foi mais uma outra coisa, né? Uma outra coisa que meio que atrapalhou o relacionamento deles. Sim. E isso fica bem evidente, porque tanto que o Falcão, ele trata ela como se fosse a esposa dele mesmo, né? Não tem essa parada, na verdade, mesmo foi o pai dela, né? Que Sim. A treta era com o pai dela. Tanto que como ela já tá pra morrer mesmo, né? Ela, como último desejo dela, ela quer, na verdade, que toda essa questão aí que perturba a família dela se resolva, né? Porque ela até fala assim, o meu pai também já tá velho, tenta entender ele, né? Pra vocês se entenderem, porque, tipo, ela entende que isso daí não é legal pra ninguém, né? Ela não gosta da desavença que tem entre o pai dela e o Falcão, isso, né? Só que assim, você percebe também, muito mais lá pra frente que explica isso, mas você percebe que isso é mais uma birra do pai dela do que do Falcão, né? Sim, porque o Falcão é mó gente boa. Sim. É o pai dela que não aceita o Falcão mesmo. Sim. Daí, continuando, né, eles tomam estrada de novo, né, e daí o Falcão continua, né, conversando com o filho dele, assim, tem um puxadorzinho, né, de peso, que ele tem, assim, no meio do caminhão e ele usa pra treinar, né. Daí ele faz um pouco lá, explica pro moleque como faz, o moleque faz um pouco lá, daí o moleque para, né, daí o moleque fala assim pra ele: nem tudo na vida é sobre músculos, você sabia, né? Eu não tô vendo nenhum livro aí. Daí o moleque começa meio que insultar ele, né? Falar umas coisinhas lá pseudocientíficas, né? Falando assim que a idade de adultos costumam ser tananã, que tipo, a idade da pessoa é diferente da idade mental dela. E basicamente ele fala que, tipo, na média, os caminhoneiros têm idade mental de uma criança de um adolescente de 14 anos, né? Mal ofendendo o pai dele. Daí é muito da hora que o Falcão ele fica em silêncio, né? Daí depois ele vai lá e para o caminhão. O moleque também fica com medo, né? Por que você parou? Ai, meu Deus, você tá bravo. Daí o Falcão fala assim pra ele: ok, você é uma pessoa muito inteligente, né? A pessoa deve se sentir honrada de sentar ao lado de uma pessoa com tamanha sabedoria, assim. Mas já que você é tão inteligente assim, acha que é fácil fazer as coisas, agora eu vou ir pro seu lugar, você vem aqui no meu lugar e pilota esse caminhão. Daí eles fazem essa troca aí, né? Aí o moleque fica com o cu na mão, né? Sim, ele fica com o cu na mão, só que daí ele já começa a falar assim: ah, não deve ser difícil, vou ligar a chave e pisar na embreagem, eu já pilotei um bug antes, né? Ok, então pilota aí o senhor que já pilotou um bug. E daí o moleque vê que ele tá completamente perdido, né? Mas aí já vê também que o Falcão, tipo, ele não fez isso daí por mal, assim, né? Porque ele realmente ensina o filho dele, né? Como pilotar o caminhão. E daí o guri até consegue, né? Com as instruções dele, assim. E daí tem aquele momento bem legal, né? De pai e filho, que eles já estão se entendendo melhor, assim, entre eles. E toca a música que é tema do filme, né? Como que é o nome dela mesmo? Você quer melhor de nome? Meet Me Halfway, que é do Kenny Loggins. É isso. O mesmo carinha que canta a música lá do Top Gun. Eu não sabia disso. Esse carinha é rei de fazer trilha sonora de filmes dos anos 80. É isso, daí é a trilha sonora do filme mesmo, né? Porque no clipe da música tem cenas do filme. Toca né? no filme direto a música. Eu acho que o que mais toca no filme é essa música aí. Aí depois dessa parte aí que o menino tá dirigindo o caminhão, né? Aí eles param na lanchonete lá, daí é até engraçado que daí o Falcão fala assim pro menino: nossa, você tava com fome, você comeu bastante. Daí o menino começa a falar: é que dirigir caminhão é difícil, não sei o quê, eu fiquei muito cansado. Aí é nessa parte que o Falcão vê uns moleque lá jogando fliperama, né? E aí o Falcão meio que decide encorajar o filho dele, né? Falando pro filho dele ir lá e desafiar um dos moleques lá pra uma queda de braço. Aí o menino fica todo assim, com medo assim, né? Porque ele nunca tinha feito isso antes. Aí ele fica mó arregando lá, daí o Falcão ainda insiste, ainda tenta incentivar ele a fazer a queda de braço lá com o moleque, e aí ele acaba aceitando. Só que daí, num primeiro momento, o menino, ele fica muito nervoso e aí ele acaba se desconcentrando lá e perde, né? Tanto que daí ele sai de lá do café, começa a chorar lá, aí o Falcão vai atrás dele, e aí é que aquela parte que o Falcão dá o sermão nele, né? Que ele começa a falar que ele perdeu por causa dele mesmo, que ele que se derrotou, porque o Falcão sabe que ele consegue, ele é filho dele, ele é capaz, não sei o que. Daí o Falcão começa a fazer uma puta de uma lição de
de moral, né? O que é comum em filmes do Stallone, né? Tipo, Rocky Balboa teve isso, no Stallone Cobra teve isso, tem uns par de filmes do Stallone que ele tem essa mania de ficar dando sermão nos outros. Sim, e é um sermão bem parecido, né, com o do Rocky Balboa. Sim. Eu lembro até que, eu acho muito legal até que ele fala pro guri assim, né, que tipo, você disputa e não importa se você vai vencer ou se você vai perder, mas se você perder, você deve perder como um vencedor, né, que é aquela questão de você dar tudo de si, assim. Se você perder é porque realmente não tinha o que fazer, assim, mas... No caso ali, o que ele sentiu foi que o filho dele meio que desistiu lá no meio, né? Tanto até que ele fala, né? Você é um menino que foi mimado a vida toda. Então agora você precisa saber que o mundo, ele não para de girar. Então você precisa se adaptar ao mundo, não sei o quê. De uma certa forma, ele dá uma lição de vida ali pro moleque, né? E aí o moleque começa a criar coragem e aí volta lá pra enfrentar o moleque de novo, né? O guri de novo lá do Flipper. E aí, nessa hora ele ganha. Ele empata e depois ganha, né? E aí o moleque é obrigado a dar o dinheiro lá. pra ele. Que eles apostam dinheiro, né? Só um detalhe, né? Eu acho muito legal o jeito, né? Que ele puxa a treta, né? Do filho dele com o moleque lá. Que ele chega falando assim, ei, tu é bom na queda de braço? Cara, por que você tá perguntando isso dele? Porque eu tenho um garotão aqui que não perde uma. Aí o filho dele já fica meio assim, você tá ficando louco? Não sei o quê. Daí ele fala assim, porque você não teria chance nenhuma contra ele. Do moleque, claro que tem. É demais essa cena. E aí depois é engraçado, né? Quando o filho do Falcão ganha do moleque, aí os carinha ficam zoando. Como que você pode perder pra aquele cara? E é muito tipo a gurizadinha que ia no Flip naquela época, né? Que aparece no filme. Tudo aquele estereótipo lá dos molequinhos marrentos. Sim. Mas é genial mesmo. Aí nessa parte, o Falcão tá conversando com a esposa no telefone, né? E aí o menino tá lá fora. E aí os capangas do vô do moleque sequestram o moleque, né? E aí o Falcão já fica mó desesperado lá, já corre atrás dos caras, bate num maluco, pega o caminhão e aí fica uma mó cenona de perseguição, daquelas bem clássicas dos filmes dos anos 80, né? Sim. Aí o Falcão acaba conseguindo, né? Pegar o moleque de volta lá, só que daí ele bate o caminhão dele, né? E aí fica tudo amassado lá, fica bem ferrado o caminhão dele, o que dá dó, né? Que é de uma certa forma, uma ferramenta de trabalho dele, né? O caminhão dele. A ferramenta de trabalho é a casa dele, né? Ele vive no caminhão. Sim, Então, ele dorme no caminhão, inclusive, né? Tem a cena lá que o moleque fala assim, ele para pra descansar, né? Tem essa cena mesmo, realmente. E assim, dele fala, eu tô pensando em ficar por aqui mesmo, o que você acha? Daí o menino, eu acho muito legal que ele é mimado, mas ele também, tipo, ele tenta acompanhar o pai dele em certas coisas, né? Que ele fala, se você consegue, eu também consigo. Ele não quer ficar por baixo, né? E também a gente vê que o avô do garoto, ele começa a tomar essas medidas extremas, porque em alguns diálogos a gente entende também que ele tá bastante desesperado, porque ele fala com advogados e ele sabe que quando a filha dele, se ela vier a falecer, quem vai ficar com a guarda da criança é o pai, porque o juiz vai dar direito pro pai, né? Uhum. A única exceção seria, tipo, se o pai não conseguisse sustentar a criança. E ele fala, né, mas ele não consegue, ele é um pé rapado, não sei o quê. Sim. Mas, bem ou mal, o Falcão, ele consegue ainda sobreviver, né, tirar algum... E o velho, o que ele tenta fazer é isso, né, é tentar desmoralizar o Falcão totalmente pra ele desistir do moleque ou pra ele conseguir provar pra justiça que o Falcão não é capaz de cuidar do moleque. Daí depois, né, da cena da perseguição, assim, daí eles finalmente chegam no hospital, né? Que seria o destino final, assim, deles. Daí o Falcão vai lá, se aproxima da recepção e pergunta lá em qual quarto tá a esposa dele, né? Daí ele passa o nome dele lá, fala que o nome dele é Lincoln Falcão, né? É o esposo dela realmente. E daí a moça, a enfermeira lá, atendente, né? Ela fala, aguarda um momento, eu vou chamar o médico. Aí você já entende que deu BO, né? Porque vai chamar o médico. Eu achei que iam expulsar o Falcão de lá. Porque assim, eu já tinha assistido esse filme antes, mas eu não lembrava de quase nada, assim. Eu reassistindo ele é como se eu estivesse assistindo pela primeira vez, assim. Porque eu tinha esquecido de bastante cenas. E aí, na hora que aconteceu isso daí, né, de ela chamar o médico, eu pensei assim, com certeza o velho falou que não era pro Falcão receber ela, né?
Tipo, eu nem tinha lembrado que a mulher tinha morrido naquela hora. Mas é bem pior, né? Porque essa daí eu acho que é a cena mais triste do filme, né? Sim. Muito tensa, porque daí ele olha pro filho dele lá com uma cara bem desolado mesmo, sem saber muito o que fazer, né? E o moleque também entende já na hora, né? O que tá acontecendo ali, ele começa a chorar e ele sai correndo, né? E daí o Falcão vai atrás dele, preocupado com ele, e daí o moleque, ele começa a culpar o Falcão, né? Porque essa viagem que ele fez com o Falcão demorou bem mais do que era pra ter demorado caso ele tivesse ido com o avô, né? Porque ele faria esse trajeto de avião, então ele conseguiria chegar pelo menos um pouquinho antes pra ouvir as últimas palavras da mãe dele, né? Sim. E ele acaba jogando essa culpa no Falcão, né? Mas é uma coisa que ele não tinha culpa também, né? A Pois gente é. entende até o lado do guri, assim, mas também não tinha o que fazer, não tinha como prever se ela ia morrer, né? E daí, nisso, o moleque meio que vira a cara pro pai, tem o chofer do avô dele que tá lá no local, né? E ele vai lá, sobe na limusine e decide ir com o avô e deixar o pai dele pra trás. Só que o Falcão, ele não desiste do filho dele, né? Então ele pega o caminhão dele e vai lá pra mansão do velho rico avô do moleque. E daí ele chega lá, né, na portaria lá e pede pra ver o avô do guri, que se chama Jason Cutler, que é interpretado pelo Robert Loggia, não sei como se pronuncia o nome desse maluco. Eu já vi esse cara em algum filme, mas eu não tô lembrado de qual filme, você lembra? Eu nunca vi ele. Eu lembro que eu vi ele num filme, eu não tô lembrado qual filme. Mas enfim. Daí, obviamente, o pessoal da portaria lá não deixa o Falcão entrar, né? Ele fala que quer ver o filho dele, o pessoal só fala, vai embora, some daqui. Daí ele se afasta um pouco, só que daí ele, tipo, acha muito desaforo isso, ele pega... Eu acho que essa é uma das cenas mais memoráveis do filme também, que ele pega o caminhão dele, sai acelerando lá e bate no portão, arrebenta o portão, ele vai lá, passa pelo jardim, arrebentando tudo, quebra o chafariz da mansão do velho, o segurança aiada tudo desesperado, e ele até chega, quebra a porta da mansão, ele literalmente dá com o caminhão na porta, arrebenta ela. E você fica pensando muito assim, né? Tipo, caralho, mano, é um pouco inconsequente, foi da hora, mas e se o moleque dele tava lá perto, cai a porta em cima do moleque? Né, tipo, ele podia ter atropelado o moleque podia estar no quintal. Podia ter atropelado o moleque, justamente. E é um caminhão ainda, imagino que, sei lá, pra você parar a tempo é muito mais difícil, né? Não, assim, até estourar o portão eu entendo, mas, tipo, passar pro meio do jardim lá, arrebentar a porta, isso daí é mó desnecessário. Ele podia ter ido pelo caminhozinho lá normal que os carros passam. Sim. Daí o velho sai lá puto do quarto dele, né? E o moleque sai preocupado, assim, sem entender muito bem o que tá acontecendo, né? Ele só vê lá a mansão toda estraçalhada lá. E daí o velho já fala, né, pro Falcão que ele não vai escapar daquilo lá, que vai chamar a polícia, que não sei o quê. Daí os seguranças já vêm também, segura o Falcão e imobiliza ele, né? E os policiais prendem ele na hora também. Isso, daí ele olha assim, bem perdido assim, né, pro filho dele, ele tá desesperado também, né, ele não sabe o que fazer exatamente pra ter o filho dele de volta pra ele, e ele acaba sendo preso, né, e daí na cadeia, ele é visitado por um dos advogados do senhor Jason Cutler, né, que fala pra ele, nós podemos fazer um acordo, a gente não te processa, mas você vai ter que prometer sair do estado e nunca mais voltar. E abrir mão da guarda da criança. Daí o Falcão, ele pergunta assim, né, pro advogado, e o que o Mike acha disso, né, o nome do filho dele? Daí o advogado fala pra ele, né, isso você pode falar com ele mesmo, porque ele está aqui. Daí o Falcão, ele tem uma conversa com o filho dele, né, pra saber o que o filho dele realmente pensa daquilo lá que tá acontecendo. E o moleque fala até pra ele, né, que tipo, não quer que ele vá embora, mas o guri também vê que aquela vida que ele levaria caso ele ficasse com o pai dele, não seria a vida ideal, sim, pra ele na visão dele, né? Porque meio que no estado, na situação financeira que o Falcão tinha, não tinha muita perspectiva também, né? Um desenvolvimento, sim, pro garoto, sei lá, de ele estudar pra ter algum cargo bem sucedido na vida, que era o que tava sendo estimulado pelo avô dele, né? Então daí o Falcão, ele acaba meio que aceitando, né, e fazendo esse acordo, porque ele entende e respeita essa decisão do filho dele. E daí ele acaba vendendo o caminhão dele pra ter dinheiro pra ir pra Vegas, onde ele vai tentar sorte num torneio de queda de braço, né? E daí seria o clímax do filme. E eu acho muito legal, né, que o prêmio do torneio é justamente um caminhão, né? Que é justamente a coisa que ele curte.
Caminhão de 250 mil dólares É. em dinheiro e o caminhão de 250 mil dólares. É isso que eu não entendi. Tipo, por que tem que ser 50 mil dólares em dinheiro e um caminhão de 50 mil dólares? 250 mil dólares. Não podia dar só o caminhão ou só o dinheiro, porque tem que ser os dois. Porque ele vai ter que ter o caminhão e também vai ter que ter o dinheiro pra Uma começar grana, o negócio dele, né? No final do filme. A gente acompanha os dois, né, nessa parte, tanto o menino quanto o Falcão. Que aí o Falcão vende lá o caminhão dele, tanto que é até engraçado nessa parte que o cara pergunta lá pra ele, e aí, você vai vender mesmo? Daí o Falcão fala, eu não tenho escolha, só que antes eu vou pegar o Falcão, eu posso? Daí o cara, ele pega o Falcão, pode né? pegar então, daí ele A vai estátua de prata que fica na ponta do caminhão. Fica na pontinha do caminhão. Aí enquanto aparece lá o Falcão indo pra Las Vegas, se inscrevendo no torneio lá e tal, o moleque fica procurando as cartas, né? Porque a gente tinha comentado daquele diálogo lá que o Falcão tinha falado que escrevia as cartas pro menino, só que o menino não recebia. Aí o moleque ficava lá desesperado, lá procurando as cartas. E aí, tanto que ele acha essas cartas. E aí eu até fiquei pensando, nossa, o vô do moleque queria que o moleque pensasse que o pai não ligasse pra ele, mas aí ele nem destruiu aquelas cartas. Ele foi isso daí você fica meio pensando, né? Aí, tipo, mas beleza, né? Isso serviu pro moleque voltar a confiar no pai, né? E aí, meio que o moleque foge lá da casa do vô. Quando ele descobre que o pai realmente tinha escrito as cartas pra ele, ele foge lá da casa do vô, ele pega o bug lá e sai fora. É mó engraçado que daí os caras tava reparando o portão lá que o Falcão tinha arrebentado lá, e aí o moleque só foge, mó fácil. Então, de uma certa forma, o Falcão ajudou o moleque a fugir, né? Daí fica a maior perseguição lá, o vô do moleque junto com os caras lá, com os mordomos lá, vão tudo atrás do moleque junto lá. Enquanto isso, daí mostra o Falcão no torneio, né? Que aí, tipo, as partes eliminatórias ali do torneio, que você vê que tem um monte de gente, uma penca de gente lá. E aí a gente tem a cena do torneio, né, que é aquele negócio super movimentado, né, é um torneio realmente mundial de queda de braço, né. Daí a gente tem a figura de destaque lá do torneio, que é o narrador, que eu acho muito bom, né, o jeito que ele fica narrando lá as coisas, falando lá, animando realmente, né, o público. E eu acho muito legal que ele frisa, e não é poucas vezes, né, que aquilo lá é um torneio de dupla eliminatória, né. Então ele até fala assim, é um torneio de dupla eliminatória, o que significa que o competidor pode perder pelo menos uma vez. Ou seja, se ele perde uma vez, ele tem uma chance ainda. Ou seja, o Falcão vai perder uma vez. Já tá dando na lata aí que ele vai perder uma vez pra ter um pouquinho mais de drama, né? Mas o que é engraçado é que ele fala toda hora isso, né? Toda hora ele fala. Lembrando que é dupla eliminatória. Parece até que tá chamando o público de burro. Tem um detalhezinho também que a gente não comentou, né? Sobre o Falcão, que tem todas aqueles coisas que fazem parte, assim, de vários personagens do Stallone, né? Aquela coisa que deixa o personagem única. Igual, por exemplo, quando ele vai fazer uma queda de braço, ele faz isso aqui com o boné, né? Sim, ele vira o boné, né? Eu acho muito legal também. No final, ele até fala que parece que ele... É como se ele tivesse ligado um botão e aí ele vira uma máquina. Realmente, ele vira um caminhão. Isso, como se tivesse uma outra personalidade nele, sim. né? É bem legal essa mania que ele tem. O Ash do Pokémon vira o boneco também, né? Vira. Acho que ele se inspirou no Falcão. Ou o Falcão se inspirou no Ash, um dos dois. Um dos dois. Mas fato que funciona, né? Que ele consegue vencer bastante. E daí tem, depois dessa fase eliminatória, daí o pessoal lá do evento meio que faz uma mini entrevista com cada um dos competidores, né? E daí tem... As respostas que os outros competidores são bem aquele clichêzão dos filmes da época mesmo, né? A gente vê o resto do pessoal, todo mundo é bem arrogante, assim, com exceção do Falcão. Porque todo mundo que tá lá, eles estão lá com a intenção de provar que eles são o melhor, né? Assim, que eles são o superior. Que eles vão detonar o adversário deles, fazer o adversário deles ficar tão traumatizado que nunca mais vai querer competir na vida. É aquela parada bem estereotipada mesmo. Os caras eles são bem convencidos, assim, eles nem passam pela cabeça dele que eles vão perder. Sim, é tipo isso. Os caras é tudo convencido. E daí chega na vez do Falcão falar, e daí é bem aquele clichêzão também do bom moço, né? Ele fala assim, bom, na verdade é que eu preciso do caminhão. Ser campeão não importa. Ser campeão não é tão importante, não é o mais importante. O que importa pra mim é o caminhão mesmo, pra mim conseguir tocar o meu negócio, minha vida.
E os outros carinha lá, eu não quero ficar com o segundo lugar fede. É o rival master dele que fala isso, Aí né? tem outro carinha lá que fala assim, eu sou um cara que treina muito e não tem como você derrotar a experiência, eu sou um cara experiente. Tem um lá que ele fala, né? Meu corpo é como se fosse uma máquina. É o neguinho, né? Eu o da esqueci o nome marmelada, dele. né? É o da marmelada depois, que é a Sim. cena mais engraçada do filme. Mas os competidores, eles são bem legais. Eu curto o visual deles, assim. Sim. Tipo, é muito da hora. O narrador, como a gente tinha comentado, né? O narrador, ele fala lá que o torneio era de dupla eliminatória, né? Então, finalmente chega a hora do Falcão perder. O Falcão enfrenta um carinha lá. E o que eu achei engraçado é que esse carinha, ele toma óleo, né? Antes dele enfrentar o Falcão. Eu achei muito bizarro. Real, né? Ele toma óleo, tipo, óleo de caminhão mesmo. Muito doido. Aí, tanto que eu até voltei. Esse cara tá tomando óleo? Tipo, e era óleo mesmo. Daí, tipo, só que eu não sei se é nessa parte, na parte que o Falcão perde, que ele toma o óleo, ou é depois, porque depois o Falcão enfrenta ele de novo e ganha, né? Só que daí, nessa primeira vez que eles estão se enfrentando, o Falcão, ele acaba tendo um deslize lá e perde, né? Tanto que é mó engraçado a cena, assim, é pra ser tensa a cena, só que eu acho engraçado, tipo, o Stallone, ele faz uma carinha, assim, tipo... Fica mó camirinha lenta, uma musiquinha triste. E ele perde pra um cara aleatório, né? Porque quando falou disso daí, a gente tem a impressão de que ele vai perder lá pra final, né? E ele vai perder pra aquele cara carecão, né? Sim. Só que ele perde pra um carinha morrendo lá. Mas isso daí eu achei legal até, né? Porque dá um pouco mais de realismo pro negócio. E pelo que dá pra entender também, o Falcão, ele fica meio nervoso naquela hora, né? É por isso que ele se desconcentra e perde, é o que dá pra entender ali. E aí, depois disso, né? O velho, ele tá lá, né? Porque como ele tá correndo atrás do moleque, que o moleque tinha fugido, e até essa parte aí, o moleque já tava lá também no torneio, se eu não me engano. Aí o velho, pra meio que tentar resolver as coisas de vez, chama o Falcão lá e conversa com o Falcão e meio que tenta subornar o Falcão, né? Dá um cheque lá numa quantia exorbitante de dinheiro e leva o Falcão lá pra fora, lá na sacada do prédio, e fala assim, aquele caminhão lá é o tipo caminhão mais moderno que existe. É só você pegar e sair fora. E esquecer do moleque e tal. Subornar o Falcão. E aí o Falcão, obviamente, que fala que não, né? Ele fala assim, eu gosto de ganhar as coisas por mim mesmo, não de mão beijada e tal. E aí o Falcão devolve o cheque pro cara lá, aí ele tenta sair. Aí o capanga lá do velho fala pro Falcão, né? Você não terminou de conversar com o cara ainda. Daí o Falcão só, tipo, dá um soco no cara, quebra toda a porta lá, joga o cara lá na porta e fala assim, sim, eu terminei de conversar com ele, sim. Aí volta lá pro o cara dá um empurrão nele antes, né? Sim, Daí ele pega e se revolta. Daí ele volta pro torneio, né? Só que daí, eu acho que daí que tem a cena que ele ganha do carinha lá que fala que foi marmelada, né? Antes ele ganha daquele carinha lá que ele tinha perdido. Que eu acho que é nessa hora que o carinha toma o óleo. O que eu acho engraçado é que, tipo, quando o carinha toma óleo, ele perde. O óleo não tá fazendo bem, então. Aí depois foi a parte das semifinais que ele enfrenta o carinha lá da marmelada. Isso. E aí aquele carinha lá que é da técnica lá, contra o carequinha, e o da marmelada contra o Falcão. Que aí é mó engraçado, né? Que ele chega mó pusudinho, assim, mó tipo pá. Aí ele chega lá, começa a provocar o Falcão. Você não é de nada, eu vou te vencer, não sei o quê. Com aquela vozinha, tipo, de anos 80, né? Da dublagem, que é muito boa. Sim. Aí eles vão se enfrentar lá, o Falcão na hora, tipo... O Falcão só faz... Já ganhei. Foi marmelada, isso foi marmelada. Aí o juiz, que marmelada nada, você perdeu, foi marmelada. Mano, essa cena é muito boa. É muito boa mesmo. Porque foda que é um monegão fortão e aí uma vozinha mó, foi marmelada. Mano, a dublagem brasileira nessa época é maravilhosa. Não que hoje não seja, né? Mas na época era muito engraçada. Sim. Daí depois, né, que ele tem essa luta aí, né? Daí ele também já tá com um pouco o braço dele bastante machucado, né? Até. Sim. Daí ele até sai, tanto que assim... ele se machuca até na parte que ele perde, né? Isso, na parte que ele perde. Aparece os caras lá mexendo no braço dele lá e tal.
E ele consegue se classificar pra final, né? Sim. Só que aí a gente já percebe que ele tá bastante desmotivado, assim, né? Não acreditando nele mesmo, que tanto que ele até senta lá na arquibancada, lá, meio pensativo, né? Sem saber o que fazer, lá meio que aceitando a derrota, né? E daí o filho dele aparece, né? Encontra ele lá, chama por ele. Ele fica surpreso e feliz, né? De ver que o filho dele seguiu ele até lá. E daí o moleque fala que tomou a decisão de ficar com ele, né? Realmente, não vai mais querer ficar com o avô. Só que daí ele fala, né, pro moleque que ele não vai poder ficar com a criança porque ele não vai ter condição de sustentar, né, o moleque. Ele fala, eu vendi o meu caminhão, do menino fala pra ele, mas você me prometeu que ia ganhar esse torneio, você vai ganhar um novo caminhão, você vai conseguir. Daí ele fala, não sei não, Mike, o meu braço já não tá tão bom assim. E aquele cara lá, ele não perde já faz 5 anos. Vale frisar também mesmo. uma parada que a gente esqueceu de falar, que aquele cara, ele era invicto há 5 anos, né? Ele já tinha participado, né, daquele torneio. Torneio. Todos eles, na verdade, o único que nunca tinha participado, que era o novato, era o Falcão. Bem vibe Rock Balboa mesmo, né? O azarão enfrentando o campeão. É demais isso daí também. Tem nos filmes do Stallone. Mas então, daí ele conversa com o guri, né? E eu acho muito legal que daí o guri usa contra ele o discurso, o sermão que ele deu pro guri lá no começo, dias atrás, né? E daí o moleque fala assim, e todo aquele papo lá de o mundo nunca para de girar, que você nunca pode desistir, você tem que, se for pra perder, você tem que perder como um vencedor, assim. Tudo aquilo lá era mentira? Ele fala assim, agora eu entendo, você não tava falando de mim quando você falou aquilo lá, você tava falando de você. Daí ele já se sente motivado por isso também, né? E ele volta lá já também com a determinação pra derrotar o cara lá, né? Sim. E daí começa a luta final, né? A disputa final lá dos dois. O avô do guri chega a encontrar o moleque, né? Só que ele vê que o moleque também tá bastante feliz lá e ele concorda em deixar o menino ver o pai competir, né? Naquela final lá. E daí tem a queda de braço final, que é a mais longa do filme, né? A mais detalhada. Tem os momentinhos de tensão, assim, que eles colocam, né? Pra dar aquele drama igual. Eles estão começando lá, o braço do Stallone escorrega lá. O cara lá fica bravo, né? Fala, ele tirou o braço. Daí o pessoal pega lá, prende o braço dos dois pra não ter mais isso daí. Daí vai lá, amarra, os dois ficam com o braço. Aí o cara dá uma cabeçada no Falcão, né? Faz assim com a mão, né? Acerta ele lá. Daí já vê lá. Eu acho que é uma porrada com a mão, né? Do Falcão fica lá, não, tá tudo bem, continua. E aí ele fica com o nariz sangrando, né? Com o nariz sangrando, isso, justamente. E daí tem lá, né, a disputa final lá, o Falcão quase se caga, mas consegue vencer o cara lá. É da hora as caras que o Stallone faz, as caras e bocas que ele faz. É muito legal. E nessa parte eles focam muito na expressão dele, né? Como se ele estivesse fazendo muita força mesmo. Não só o Falcão, né? Todos os caras lá, é mó engraçado. Eles ficam... Mas o Stallone acho que é o mais expressivo, disparado, com certeza. É muito legal. Lembra até um pouco das caras que ele faz no próprio Rock, né, também. Sim. Mas ele acaba derrotando esse cara, né, e vira o grande campeão, assim, do torneio e consegue ter o caminhão lá, o prêmio em dinheiro lá, o troféu, que whatever, né? Ele não tava pelo troféu, tava mais pelas outras coisas. Tanto que ele dá o troféu pro moleque, né? Ele nem pega o troféu. Nem pega o troféu. Mas daí não explica direito, mas fica subentendido que meio que o avô do guri também aceitou, né? Isso daí porque que o Falcão vai ficar com quando o Falcão ganha, foca assim no rosto do avô e parece que ele faz uma cara assim de tipo que ele aceitou. Ele finalmente aceitou o Falcão. Sim, até porque daí ele não ia ter muito o que falar também, né? O Falcão basicamente ficou rico ali, né? Provou pra ele que ele consegue cuidar do moleque, né? Sim. E era uma parada que tem uma cena também, não sei se a gente chegou a comentar, que antes da mulher do Falcão morrer, ela conversa lá com o pai dela, né? E aí ela tem fala... o diálogo dos dois, verdade. Sim, e aí ela fala que ela quer que os dois se entendam, tipo, que esse é o maior desejo dela e tal. Então eu acho que o pai pensou na filha também naquele momento, né? Ele parou de pensar no orgulho dele, de querer rivalizar com o Falcão, e pensou na filha e pensou no bem-estar do neto dele, que é saudável pro neto ter a companhia do pai, né? Sim. E ele porque com o pai por mais também, que o né? avô dele seja rico e tenha condições de cuidar do moleque, a própria filha dele fala, né? Você é o avô dele, você não é o pai dele. Esse papel é o pai que tem que fazer. Sim. Que, tipo, é uma parada que acontece geralmente quando o avô, assim, tem condições de cuidar do neto. Parece que ele até
Isso acontece na vida real mesmo, de tipo, o avô meio que assumir a paternidade e deixar os pais de fora, assim, sabe? Mas é uma parada que não dá certo, porque pai é pai e mãe é mãe. Tipo, não é a responsabilidade do avô, né? Sim. Cuidar do neto, e sim do pai e da mãe. Daí, depois disso, né, a gente tem a cena final, né, dos dois lá pegando o caminhão novo. O Falcão pega lá o Falcãozinho que ele tinha tirado do outro caminhão, já coloca lá na frente, Sim. né? Daí o moleque começa a conversar com ele. O que a gente vai fazer agora com o dinheiro? Assim, a gente podia abrir uma empresa, né, de transportes finalmente. Que tal ela se chamar Filho e Falcão? Daí o Falcão fala, eu tenho uma ideia melhor. Que tal chamarmos de Falcão e Filho? Falcão e Filho, né? Falcão e primeiro. Daí os dois pegam, sobem no caminhão, né? O guri pergunta, posso dirigir esse também? O Falcão fala, vamos ver. Daí o caminhão novão, né? E aí acaba o filme. Sim. E todos vivem felizes para sempre. E acaba o filme como? Musiquinha dos anos 80. Musiquinha dos anos 80. E o crédito subindo. Táxi. Mas é um filme que... eu tinha assistido quando eu era criança e depois de assistindo ele agora, depois de adulto, eu confesso que eu gostei dele bastante, assim. Eu também, eu assisti uma vez quando passou na sessão da tarde, acho, sei lá, passou na TV aberta. E só que assim, eu devo ter assistido só uma vez, porque, como eu disse, eu esqueci de tudo do filme. Tipo, tanto que eu reassisti ele agora pra gravar esse vídeo e eu não lembrava de quase nada. E foi bem legal, foi tipo, como ver o filme de novo, assim. Sim. E é daqueles filmes clássicos dos anos 80 que, assim, por mais que você perceba que é uma historinha simples, assim, tem personagens bem genéricos, mas ainda assim é um filme divertido, né? E tem as suas lições, assim, de uma certa forma. E consegue ter bastante momentos emocionantes também, esse filme, né? Momentos engraçados, e isso eu acho que vale muito a pena nele. Sim. E principalmente também por se tratar de um tema que não é muito explorado em filme, né? Por exemplo, Queda de Braço. Ele tá acostumado a filme de porrada, essas coisas. É uma parada assim, a gente não comentou, mas lá pro início, lá quando o Falcão vai pegar o menino lá no lugar, naquela parada de exército lá, as pessoas ficam olhando pro Falcão assim, meio que julgando com o olhar, né? Como se fosse, nossa, o que esse cara tá fazendo aqui? Ah, sim. Quando ele chega com o caminhão, assim, as pessoas já olham assim com uma cara de esquisita, assim, tipo, como se ele não tivesse no lugar dele, né? Tem essa parada também, tipo, os de caminhoneiros serem mal vistos e tal. Sim. Até pelo avô mesmo do garoto, porque dá a entender que o único fato dele não gostar do Falcão é só pelo Falcão ser do jeito que ele é, né? Sim. E não é um problema, que é um cara só que... Ele é bem aquela... simples, assim, né, na maneira de levar a vida aquele dele. Preconceito, né? Tipo, só porque o cara é caminhoneiro, só porque o cara ganha a vida daquela forma, acha que o cara não tem inteligência ou que... Não consegue lidar com a vida, né? Tipo, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só tanto que a gente até vê que essa visão do velho, ela se expressa bastante no comportamento inicial do moleque, né? Sim. Que o moleque é uma criança bem parecida com a forma de pensar do avô dele e ele vai mudando ao longo do tempo, né? Isso daí. Mas é muito da hora. Mas é isso, falamos tudo que tínhamos pra falar desse filme, acredito, né? Então... pessoal das antigas ou pessoal mais novo que já viu esse filme porventura, deixa aí nos comentários o que vocês acham dessa obra-prima do cinema dos anos 80. Se gostou, deixa o like. Não deixe de acompanhar os outros vídeos que a gente fez aqui no canal. Falamos sobre vários outros filmes. E é isso aí. Obrigado a todos que assistiram e até a próxima. Até a próxima e viva o cinema de Brocutu.